Bom dia, Brasil, bom dia, Faria Lima. Estamos aqui ao vivo com mais um pré-market no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e você sabe, a gente está aqui todo dia a partir das 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, trazendo muita informação de mercado financeiro para você em tempo real, atualizando as notícias para que você comece o dia muito bem preparado para os seus investimentos. Hoje a gente vai falar da agenda que está esvaziada hoje, uma agenda teoricamente um pouco tranquila, indicadores para sair nos Estados Unidos, mas Brasília ditando o ritmo aqui da nossa bolsa, a PEC, aprovada ontem à noite o primeiro turno, a votação continua hoje, 318 votos a favor ali, 331 votos, perdão, a favor, e segue o baile. Bastante coisa para a gente trazer aí referente a Brasília, né? Aprovação de orçamento aí, de verba de parlamentar, ou seja, fatiaram tudo bonitinho, acalmou o mercado financeiro, mas parece que hoje tem indicação lá em Brasília, a nomeação de braço direito do até então possível, né? Possível não, já atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o mercado deve acompanhar esses nomes que estão para surgir, estão para ser nomeados, para ser ditos ao mercado hoje. Mas antes, vou chamar aqui quem está comigo no pré-market todo dia, Guga Almeida e o Eduardo Boixá. Fala, meus brothers, bom dia. O Guga tá no escuro lá, hein? Acende a luz. Aê, garoto, bom dia. Guga. Tudo bem? Tudo jóia, vamos lá. Bom dia, pessoal. Edu, mais um dia, menos um dia. Bom, gente, o negócio é o seguinte, a notícia ontem não tem como a gente descartar Brasília. Daqui a pouco a gente fala, você vai ficar ligado que o Guga vai traçar o futuro do futuro dos futuros aqui do nosso mercado. Mas ontem nem o mais otimista imaginava que a Bolsa fosse bater aí acima de 109 mil pontos, né? A gente começou o dia e estava remando ali abaixo dos 106, 105 é alguma coisa. Mas a gente teve aí ao longo do dia o que ficou no radar realmente a PEC, 331 votos a favor contra 168. E assim, escandalosamente, algumas coisas em Brasília, né? Cada deputado ali e senador receberão um pagamento adicional, olha aqui, ó, pagamento adicional de mais de 16 milhões de reais, né? E teve um aumento também ali entre 39% a 47% para o ano que vem de senadores, presidentes, deputados, enfim, tudo muito negociado, compromisso fiscal. Foi para um ano essa nova PEC, a gente vai ter agora, o ano que vem, o governo fazendo uma extensão aí de pagamento, justamente para não ter esse problema, esse risco fiscal. Então, aparentemente, para o mercado local, a definição da PEC acalma aí os ânimos, né, da Bolsa. Mas ficou assim, o mercado hoje deve acompanhar o Haddad dando algumas nomeações ali de quem vai conduzir um pouco da sua equipe, vamos falar equipe econômica, que foi fatiado, né? O Ministério da Economia foi fatiado em alguns setores. Para hoje, calmaria ou ainda é pancadaria? Começando com o Guga aí, por favor. Ontem, na verdade, o otimismo, ele surpreendeu, né? Eu acho que o mercado ele ficou, zerando ali as suas posições de curto prazo, né? Eu sofri um pouco ontem no mercado, né? Porque o mercado ele chegou no meu extremo e ele ficou muito tempo dentro do extremo, né? Ele, se a gente for olhar, não sei se o pessoal tem na tela agora com vocês aí, mas se a gente olha, né, o movimento de ontem do mercado, a gente, ali por volta das 10h40 da manhã, né, eu comecei a meio que me preparar para poder negociar. Eu fiquei posicionado até surgir essa janela aqui de oportunidade para zerar tudo às 3 horas da tarde. Então ontem foi o dia que eu mais tempo tive que ficar no mercado, acho que do ano inteiro, né? Tive que ficar posicionado aqui bastante tempo aqui no mercado. Acabou que saí com uma pequena fração positiva, mas muito longe de onde eu tinha como objetivo para a correção. O objetivo era que pudesse o mercado voltar pelo menos para os 108 mil pontos, em função dos níveis que a gente tinha chego, né? E o mercado não conseguiu, né? E aí ele começou a fazer o quê? Ele começou a diminuir a amplitude do movimento inicial, né? Falando o seguinte, cara, refaz aí tuas projeções, né?
Infelizmente, tu vai ganhar muito menos do que tu imaginava dentro de uma relação de risco-retorno dessa, porque tem alguma coisa diferente acontecendo, né? O comportamento do mercado está diferente, está estranho. Né? E aí acabou tendo uma janela para poder zerar as posições. Né? E acabei, assim, foi um dia mais chato, né? Porque pegou ali todo o horário do almoço e tal, início da tarde e tudo mais, mas no final acabou saindo bem. Né? Então acho que entrou um pouco de otimismo. E é engraçado, né? Porque anteontem no final do dia, eu até postei no meu Instagram, que, usando aí o mesmo, né, do Edu, né, tinha postado ali, poxa, que é surpreendente, estava no final do dia e estava pensando, né, é surpreendente quando o mercado ele tem um contexto, algo novo surge e faz com que aquele consenso, né, que o mercado se tem, né, seja questionado. E é mais ou menos o que aconteceu ontem, né? Aquele consenso que se tinha, aquele modelo como o mercado vinha operando nos últimos pregões, né? Ele acabou sendo questionado no dia de ontem e fechamos muito próximos aqui da máxima. Se a gente olha o movimento do mercado no gráfico diário, né? A gente percebe que tem uma certa força, né? Ficou uma certa força ali presente no dia de ontem. Vai continuar? Não vai continuar? Cara, esse é o X da questão. Né? Vamos ver como é que vai se comportar aí nos próximos dias. Bom dia, José Maurício Cardoso Júnior, o Davi Silvério Siqueira da Visão, bom dia, fala Gabriel Brum e o Rogério Torres dando um bom dia para nós. O Edu, manda. Falta notícia ruim agora, hein, meu? Acho que passou essa calmaria da PEC e não tem só se os nomes aí anunciados para a equipe econômica ou para a parte da equipe econômica forem desagradáveis para o mercado. De resto, cara, a gente está vendo que a correção vai começar aí, pelo menos aí, ontem começou esse otimismo, hoje as bolsas internacionais sobem, daqui a pouco a gente vai passar as cotações, sobe as bolsas americanas, sobe petróleo, sobe minério de ferro, sobe tudo, só a Ásia com o Japão por conta daquela alteração nos juros que cai a bolsa. Pelo menos aí tudo indica que céu de brigadeiro. Pois então, bom, você falou do mercado lá fora, eu queria até complementar o que o Guga falou ali sobre a PEC, mas só falando sobre o mercado lá fora que você disse, eu estava vendido, pode né? Fica à vontade, estava vendido, sim. Eu estava vendido, não, conforme, o pessoal vai achar que é mentira, né? Mas está lá no meu Twitter, já falei para vocês, Eduardo Boixá 5, olha lá que tá lá, é um diário de trading que eu tenho lá, zerei ontem, cara, acho que no final do ano aí, grande possibilidade da gente ter essa puxadinha de final de ano já tradicional. Hoje já é dia 21, né? Sim, ou seja, é 21. Ou seja, agora eu acho que bom, enfim, acho que acabou o movimento para baixo aí pelos próximos dias. Acho que é para vender, mas não vou ficar posicionado aí para essa última semana vendido não, porque pode ser que tenha uma puxada lá fora. E aqui também eu acho que embarcou também no discurso aqui de que a PEC foi boa, e eu tenho uma leitura diferente. Eu acho que a aprovação da PEC ontem foi muito ruim nos moldes que ela foi aprovada. O negócio de ser um ano só, o mercado comemorou. Para mim é político barganhando coisa. Ano que vem vai ter novamente, porque a maioria dos gastos que foram aprovados são recorrentes e obrigatórios. O que quer dizer isso? Ano que vem tem de novo, né? Ano que vem nós vamos ter essa discussão novamente. Então, acho que não é bom. Eu até peguei um número aqui, ó, se você me permitir, Marco, só para falar. Claro, por favor. Que a PEC, os caras, eu até peguei o óculos aqui, vai ficar ficando velho, né? Você não lê mais nada, né? Mas, ó, a PEC aumentou 145 bilhões, né? Esse é o número que a imprensa tem batido bastante, que é o tamanho da PEC. Esse número não é verdade. Ele tem mais 2 bilhões para a universidade, mais 23 bilhões para investimento fora do teto, mais 24 bilhões para o dinheiro do PIS/PASEF, e mais 50 bilhões de gasto com Bolsa Família que o Gilmar Mendes, né, o ministro Gilmar Mendes autorizou. O total são 260... e a possibilidade, né, do reajuste do teto em 7%. Total possível é 266 bilhões. Quer dizer, eu não vejo motivo nenhum de comemoração nesse momento para o mercado. Acho que o fiscal está bem comprometido. O próximo governo é um governo que, historicamente, né, já provou isso atrás aí nos outros mandatos do PT, é um
um governo que historicamente usa o Estado como indutor do crescimento, pelo menos isso é o discurso, né? Usa o Estado como indutor do crescimento, então provavelmente a gente vai ter mais força, né, tanto o executivo quanto o legislativo, forçando mais gastos. Então não acho que tem uma boa notícia não, mas o fato é que o mercado subiu quase 5% aí em 2 dias, né? Então, contra fatos não há argumentos, meu querido, é uma coisa que eu aprendi no mercado, não tem jeito de combater o fluxo. Não, e na verdade a gente você pode estar até com a cabeça certa, mas estando com a cabeça certa na hora errada, você está errado. E a redução do prazo, Edu, de 1 ano, ela aumenta o poder de barganha do legislativo sobre o executivo, né? Então, realmente assim, eu também estou em pensamento igual a você, eu acho que no primeiro momento apagaram o incêndio, não apagaram com gasolina, mas assim, apagaram um foco do incêndio. A gente tem o ano que vem fiscal e ainda mais essa nova tratativa. Não tem nova regra. Ao fiscal, realmente vai ser complicado. Teremos aí um movimento difícil também. Concordo contigo. Ô Guga, a China, as notícias são muito desencontradas lá, né? A gente não tem, é difícil falar o que, mas pelo menos o que paira em algumas mídias aí é que lá na China o Covid está pegando brabo e hospitais estão lotados, corpos empilhados. Eu vi alguma coisa, é claro que não é uma notícia, e lá na China geralmente já é tudo um pouco mais fechado mesmo, mas diz que na China o negócio realmente está bastante complicado. Primeiro, você chegou a ver alguma coisa, ler alguma coisa disso? Porque assim, eu não consigo passar essa informação, porque ela não é uma informação oficial. Então, alguma coisa que eu vi por cima. E também não quero ficar trazendo alvoroço ou pânico para o mercado, que a gente, né, aproveitar esse momento positivo. Você chegou a ver alguma coisa em relação a isso? E aproveitando, eu já queria que a gente falasse alguma coisa das projeções hoje do mercado, né? Porque aparentemente parece que tudo é euforia e aqui a Bolsa deve continuar subindo. Vamos lá, né? Eu sou mais a turma do Boixá, né? O Marco está mais querendo ver um otimismo aí nos mercados. Eu não consigo ver tanto esse otimismo assim nos mercados, não. De hoje. Hoje eu acho que eu continuo com o pensamento de que a gente tem aí um grande voo de galinha, né? A gente não é sustentável. Eu consigo ver que o mercado da nossa Ibovespa pode voltar a 110, quem sabe, né? Mas não muito mais do que isso, né? Olhando para o Ibovespa, né? Eu estava analisando o Ibovespa futuro, tá? Então tem uma certa diferença. De China, é muito difícil, né, a gente conseguir avaliar o que de fato está acontecendo na China, né? E aí a gente teria que trazer aqui alguns pensamentos, né? Toda essa guerra mundial que a gente está tendo, as informações que se chega até nós, né? A guerra mundial, por exemplo, assim, quando a gente vê, no início do ano a gente falava muito sobre, né, a mudança de quem é a grande superpotência do planeta, né? Então, se falar ali da mudança, né, da briga que se tem entre Estados Unidos e China, a gente entende, né, que, poxa, o grande problema de vacinação que se teve na China, pelo menos é a narrativa que se tem aqui, que a gente tem para cá, né, para o nosso lado aqui do mundo, né, é de que a China está passando por um problema porque ela não vacinou a população, e não vacinou a população com uma vacina que é de fato, né, entendível como eficiente, que seriam as vacinas que não foram produzidas dentro da China, né, e a China tem muito dessa guerra tecnológica, né, e tem todo esse entendimento. Então, existe aí muita coisa por trás para a gente, de fato, né, pegar uma notícia e acreditar fielmente no que está acontecendo. Por acaso, daqui 6 dias chega meus parentes que moram na China já há 25 anos. Né? Então, eu vou conversar com eles pessoalmente e vou tentar entender. Né? Eles trabalham ali na região de Dongguan, que é ali pertinho de Guangzhou, na parte de calçado, saúde, exportação, importação e tudo mais. Aí eu vou conversar com eles, de fato, ali vou perguntar, tentar entender, né, um pouquinho mais do que aquela conversa em grupo de família no WhatsApp. Né? Eu vou poder passar um pouquinho do sentimento deles, né? O que eles estão enxergando, como é que foi esse período todo, porque a gente não se vê pessoalmente desde o início da pandemia. E aí eu vou poder falar um pouquinho melhor, né, sobre isso. Mas eu acho assim que toda vez que a gente, né, olha para o mercado com um pouco de assim, uma visão um pouco exagerada, principalmente das informações que vêm pelas agências de notícia, pô, é muito arriscado. Nunca ganhei dinheiro assim, né? Sempre me dei mal, né? Porque sempre fiz alguma aposta
que eu colocava aí a responsabilidade na informação que vinha de terceiro. Então, assim, hoje eu não dou tanta veracidade assim para as notícias que se traz, né? Até porque conforme vai passando o tempo, né, a gente vai ficando mais velho, além de não enxergar direito, que nem o Boixá estava falando, né, a gente começa também já a ter vivido muitas coisas e começa assim, puxa, cara, você tá bem por aí, né? Querendo ou não, quando a gente olha para o mercado, para a bolsa, né, e tenta entender os exageros do mercado, né, se tu aceita com total confiança um determinado dado, uma determinada situação, uma determinada informação, a gente perde os grandes movimentos. Né? Eu gosto de trazer o movimento que a gente teve em 2020, porque, assim, 99% do mercado financeiro demorou muito tempo para entender que o mercado tinha um espaço muito grande para poder corrigir. Depois que o mercado corrigiu aquele espaço muito grande que se teve, né, o mercado ele mudou de mindset, todo mundo falava de proteção, todo olhava para todos os lados, todo mundo só falava de que o mundo ia acabar, e aí depois a bolsa saiu de 60 e poucos mil pontos e foi para 130 mil pontos, né, dobrou de valor. Que aí poucos pegaram esse movimento, né, mas como eu falei ontem, né, as pessoas gostam de perder em conjunto ao invés de ganhar sozinha. Né, então quando tem esses consensos aí de mercado, né, eu questiono e vejo se não tem espaço para acontecer algo bem diferente do que a gente está imaginando. Né? Bem diferente do que está imaginando, para ver se a gente consegue pegar aí um movimento mais forte, né? uma porrada maior. E aí, olhando para o dia de hoje... Pode falar, Guga, prossiga. Não, fala você. Você ia falar? Não, que eu falei, em minha defesa, eu acho que esse voo de galinha, eu concordo com você em relação a hoje. Hoje eu acho que a Bolsa deve bater o máximo, aí o futuro, 110.400 e 500 pontos ali, deve ser o raio do dia ali, olhando esse movimento que está lá fora positivo. Mas também, eu acho que é um exagero aí. Mas traça a pergunta aí, prossiga aí, já está no embalo. Vamos falar do futuro e depois quero fazer uma pergunta para o Boixá. Segue aí, Guga. Legal. Cara, o meu número tá parecido com o teu aí, né? Ali a região de 110, 700, ficaria bem satisfeito em poder realizar aqui algum tipo de operação nesse range, né? De 110, 700 até o 109, 900. A melhor coisa que aconteceu do movimento ter ampliado no dia de ontem é que deixa as janelas de oportunidades muito maiores, né? Os movimentos acabam sendo maiores. Então fica mais gostoso a relação de risco-retorno, né? na operação. Então, vou ficar aqui acompanhando. 109.900 para mim é o divisor de águas, né? Assim, o mercado não conseguindo ficar abaixo desses 109.900, né? É sinal de que continua mantendo essa força, né? Óbvio que vem oscilação, principalmente lá no 110.700, que nem foi o dia de ontem, né? A gente foi ali 10h40 da manhã, numa região de extremo, né, do mercado, e ele não conseguiu gasolina para continuar subindo, né? Apesar de ter fechado muito próximo das máximas, não teve gasolina para continuar subindo na mesma intensidade que se teve até aquele horário das 10h40 da manhã. Né? Então, o grande movimento direcional que a gente teve no mercado foi, né, logo ali antes da abertura lá fora. Tá? Então, assim, fica mais tranquilo de tomar posição, né, depois que esses movimentos acontecem. Tá? Então, isso é o que eu enxergo para cima. Para baixo, né, o que eu estou enxergando aqui para baixo? Né, onde eu me animaria aqui a fazer alguma coisa. Né? Olha como está amplo o mercado. Né? Seria lá na região dos 107.200. Né? Lá na região dos 107.200 me sentiria mais confortável em fazer alguma coisa até a região dos 108.000 pontos. Tá? Então eu trabalho, né, com tranquilidade nessas regiões, caso alguma oportunidade venha a surgir, né, para poder trabalhar. Ô Edu, a gente teve o Japão mexendo nos juros aí nessa semana e a Bolsa do Japão, essa madrugada, deixa eu só passar a informação certa, fechou com uma queda de 0,68%, a maior queda da Ásia. Passar a pergunta do Japão, porque assim, um banco central japonês tão conservador, talvez o mais conservador que eu conheço, dando uma mexida na relação aos juros. A bolsa lá fora, a bolsa japonesa sentindo essa alteração. Você zerou a sua posição de bolsa americana de que estava vendido. Talvez ali, qual que é o momento de nova venda lá fora, ou é esperar realmente finalizar o ano, para o ano que vem fazer ou pensar numa manobra aí, ver que caminho que vai tomar o negócio aí? Eu vou te falar que a zerada ontem minha foi
Foi um negócio meio assim, contra a minha vontade, né, cara? Mas o mercado ontem deu uma puxada muito estranha, tentou cair de novo, depois puxou de novo. Sei lá, não gostei do movimento do intraday ontem. Acho que já é uma dinâmica meio de fim de ano. Semana que vem a gente vai ficar fora aí, né? A BMC fica fora, eu também. Vou pra praia com as minhas crianças, vou tomar minha cerveja na praia tranquilo. E vou acompanhar o mercado, obviamente, mas pretendo não fazer mais grande coisa esse ano, cara. Vou olhar, o Google até... não é que eu sou otimista ou pessimista, só fazendo parênteses com relação ao mercado brasileiro. Nesse momento, não é que eu sou otimista ou pessimista, eu não sou nada. Eu estou olhando, zero posição, não opero, não operarei. Estou observando, estou curioso sobre os próximos passos, sobre o desenrolar dos acontecimentos, mas concordo plenamente com o que o Guga falou. Eu sou um cara que busca os consensos. Assim que o consenso se forma, eu sou automaticamente contrário ao consenso. Né? Se o mercado acha que tudo vai subir, se todo mundo está numa alegria, vai ser aquele boom, cara, eu começo a procurar coisa para vender, eu fico desesperado para vender. E fico procurando o que vender. E exatamente o que acontece ao contrário. Para não falar que eu não tenho nada, eu comentei ontem até com uns amigos meus num grupo de WhatsApp que nós temos do mercado, eu botei lá, eu sempre boto o que eu vou fazer lá para ver a repercussão, né, do que os caras vão falar. Eu comprei um pouco de Tesla ontem. Vamos entrar nesse grupo é legal, tem uns caras bons lá, tem uns caras bons. Lugar. Eu botei lá ontem. Vamos entrar nesse grupo do Edu aí, meu. Esse grupo aí estão os caras pesados. Tem que passar pelo ritual. O ritual de iniciação ao grupo foi pesado. Vamos rever isso. Bem pesado. Né? Vamos rever isso. Para ter uma ideia, o Tesla ontem, no último minuto, tá? Para vocês terem uma ideia, esse grupo aí, quando comprou Tesla ontem, tirou de $137 para 139 lá no último minuto, tá? Só para vocês entenderem aquele movimento final. Não, fechou. Ainda vou te falar o preço que fechou. Fechou 137, o à vista, né? 137,74. Eu comprei que preço você comprou? Não, peraí. Terminou com o ponto 74, eu comprei a ponto 90. 137,90 ou 136,90, alguma coisa assim. Cara, mas a merreca da merreca, é só porque o gráfico, para mim, semanal, tá em zona de conversão e tinha muito tempo que eu não via alguma coisa em zona de reversão no semanal. E muito tempo mesmo. E Tesla é um papel que foi massacrado aí, né? Caiu 70% da máxima. O negócio, Elon Musk tá nesse grupo, Edu? O Elon Musk tá nesse grupo aí? Não, o Elon Musk deve estar vendido também, porque não é possível. Ele vendeu esse papel também, ele vendeu o papel essa semana aí também, aparentemente, né? Ele anunciou que ele vendeu algumas ações, acho que ele tá pagando o Twitter, sei lá o que ele tá fazendo. O cara é todo enrolado. Não, daqui a pouco... E aí eu acabei comprando uma merreca da merreca, cara, só pra eu ter o que torcer hoje no dia, porque realmente não acho que é pra fazer nada, não tem... acho que é para ficar próximo de zero, acho que pode ser que tenha uma puxada de final de ano, mas não vou participar da puxada porque eu não acredito nela, vou ficar vendo. Essa zerado, como dizia um chefe meu, zerado às vezes é posição também. Beleza, então, Edu, agradecer sua participação, obrigado. Amanhã você está de volta com a gente aí, dando tchau, despedindo, né? Valeu, galera. Amanhã estamos aí 8h30. Vamos conversar um pouquinho mais. Obrigado a todos. Esse foi Eduardo Boixá. Obrigado, Edu. Valeu, abraço. Até amanhã. Ô, Guga, dólar ontem fez um movimento de queda lá que, pelo amor de Deus, assustou, né, cara? Fez uma queda até significativa. Antes de a gente ver a abertura aqui, antes de começar a abrir, queria que você fizesse a projeção do dólar futuro para nós aí, por favor. Bora lá. Pois é. O dólar corrigiu, tá vindo aqui... Despegou ontem, foi lá nos 5.200, né? 209 ali. O que a gente pode imaginar aqui para abertura? Tá? Tava até fazendo as minhas marcações aqui. Assim, acho que tem espaço para voltar para as máximas ali das 15 para as 3 da tarde de ontem. Tá? Acho que voltando para 5,25, né? 5,24, 5,240 ali, né? Na verdade. Eu estou muito com o número da projeção do relatório Focus, né, que é por dólar aí no final do ano de 5,25. Então, a gente estava trabalhando lá na casa dos 5,30, né, então a gente volta aqui para 5,20, né, então tende a oscilar agora dessa região que a gente está, tem espaço aí para oscilar de forma positiva. E meu número é voltar ali para essa abertura para os 5,240, né? Acho que a gente tem espaço para ir para ali em algum momento. Vamos ver como é que vai ser. Né? Tem que, assim, não tem nada garantido. Né?
Se for, vai dar oportunidade, né? De novo, buscando algum extremismo, né? Tô ansioso. Eu acho que hoje a performance vai ser bem melhor do que a performance do dia de ontem, né? Que o mercado unificou, apesar de ter uma certa oscilação, né? Ele oscilou do preço que a gente estava na abertura, foi muito distante, né? Então o mercado ele foi para um novo patamar sem muito questionamento, né? Ele se manteve ali num patamar mais elevado, tá? E para baixo, acho que a gente tem espaço para as mínimas de ontem, né? Que é o 5,83, né? 5,84, para voltar ali para os 5,78. 85, 84, foi a mínima de ontem, é isso aí. Então, nessa região aí, dá para comprar para voltar ali para os 5,198, 5,200. Acho que tem aqui uma chance aí para essa abertura, né? Pelo menos aí das 9 horas da manhã até umas 10 horas da manhã. Eu acho que o movimento tende a ficar mais claro aí nessa região. Se ficar, show de bola, né? Oportunidade para se tomar posição. Se não ficar, tem que esperar em algum momento no tempo aí chegar nesses níveis de extremismo e assim, não acredito que vai se ter a mesma intensidade que a gente teve no dia de ontem no dia de hoje. Eu acho que a gente tem aí uma chance de ter um movimento contrário, né, ao do dia de ontem, um pouco mais intenso, né? E aí tem bastante espaço, o que dá para performar legal. Bolsa, por enquanto, o leilão aqui está com 109.800 pontos. Alta, por enquanto, no leilão da nossa bolsa é de 0,43%. E o dólar que sobe também, por enquanto, 0,33%, lá no 105,226, aí, talvez quase 20 pontos acima do fechamento. E a bolsa trabalhando aí com 400 pontos acima do fechamento. Vamos para o nosso break de 2 minutos e a gente já volta com o mercado praticamente aberto. Vamos lá? 2 minutinhos, fica com a gente rapidinho. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Se você ficar bilionário, o que você faria? Acho que eu continuaria fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, trabalhando. Acho que a pessoa, quando não tem um trabalho, quando não tem um propósito, não tem nada, né? E aí quando chega lá, descobre que dinheiro não é tudo, né? E a coisa mais importante da vida é? Família. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem, estamos de volta no nosso pré-market. Você que sintonizou agora, nossa bolsa está abrindo com uma alta de 0,32%, lembrando que está no leilão. E o dólar virou negativo aí, próximo, abaixo da mínima de ontem, né? Ontem que fechou a 5,208 dólar futuro, ele está trabalhando aqui justamente no 5,208. Abriu o dólar aqui, a bolsa, abrindo aqui, a bolsa com uma alta de 0,32 e o dólar praticamente trabalhando no 0 a 0. Guga! Por enquanto, nada definido, todo mundo aí com o bumbum na parede, né, esperando aí alguém tomando uma posição um pouco maior,
mas eu não sei se vai ter posição maior não, como a gente está falando, você vê o próprio Boixai que estava com a gente no bloco anterior, zerando posição, deve ser a cabeça agora do grande investidor, do grande player de mercado, né? Não se expor muito e ganhou, não ganhou, acho que mais ou menos essa linha que o mercado deve trabalhar hoje, né? Ou daqui para frente. Eu acho que sim, Marco, e assim, ó, eu vou ser bem sincero, tá? Esse movimento otimista, para mim, é o pessoal zerando suas posições compradoras, vendedoras, né, suas proteções, para se preparar mesmo para a virada do ano. Né? Eu acho que o mercado financeiro pode trazer um movimento grande, né? Pode trazer algo, né? Mas eu acho que não é aquela posição do tipo, vamos montar as nossas posições porque de fato Brasil está com tudo para dar certo e vai dar certo, estamos enxergando. Eu não consigo enxergar esse movimento acontecendo, tá? De verdade, não consigo, certo? Então assim, eu acho que tá difícil de tomar uma posição sem ser com um viés especulativo. Tá difícil. Por enquanto tá difícil. Gostaria de mudar? Claro que gostaria, cara. Não gosto de renda fixa, entendeu? Não gosto de deixar dinheiro parado. Mas, a gente tem que respeitar, né, o que é que tem de fato de possibilidade. O pessoal começa a criar umas narrativas para tentar se livrar, né, de algumas certas responsabilidades, assim, principalmente com o curto prazo. Cara, não tem pé nem cabeça. Entendeu? Aí depois a jornada ela fica um inferno, né? As pessoas ficam com vontade de não olhar para o mercado. As pessoas não param de negociar na Bolsa de Valores porque não está performando. É porque elas estão, elas não querem aceitar de que de fato estão arrependidas com as escolhas que tiveram. Né? Cara, esse ano ele exigiu muito do investidor, né? Um nível de consciência do que está de fato procurando, cara, que nos últimos anos não teve, né? Nos últimos anos o nível de consciência estava na mão do influencer, entendeu? O influencer era da tua consciência de tomada de decisão, então se criou muita fragilidade no processo de escolha de investimento, né? Do como portar o seu investimento. E aí agora, desde a metade do ano passado, esse ano, né, não foi um teste para cardíaco. Né? Foi uma bolsa, sim, com muita informação, com muita troca de expectativas, e isso trouxe uma volatilidade que trouxe muita oportunidade. Só que é difícil assim, as pessoas aceitarem que isso é possível. E aí fica todo mundo com aquela narrativa, né, meio quase que de pastor, né? Aquela narrativa do tipo, não, no final, lá na frente, né? Vá poupando, vá guardando, tudo vai dar certo. Cara, ninguém sabe o que vai ser lá na frente. Entende? Literalmente ninguém sabe o que vai ser lá na frente. E ano que vem, pode ter certeza, vai ter muita narrativa de que, puxa, cara, aquele vetor de crescimento que era pessoas, o mundo crescendo, população e tudo mais, que se tinha todo esse crescimento, cara, isso aí vai ser a narrativa mais negativa que vai se ter em relação ao mercado, né? E aí todo mundo vai mudar as suas projeções de crescimento e tudo mais, né? Vai ter uma mudança de narrativa. E o outro ponto que eu acredito assim, que a gente vai enxergar muito em 2023, né, é que as pessoas vão estar com muita gordura no fígado em relação à performance dos mercados de bolsa, e não vão conseguir enxergar, né, as grandes janelas de oportunidade que vai se ter. Ontem mesmo a gente estava conversando aqui sobre, não quero estar com tanta exposição do capital, né, na bolsa, mas eu quero potencializar o meu capital com a bolsa. Daqui a pouco tu não precisa estar posicionado nas ações, pode estar olhando para o mercado de derivativo, tendo uma exposição financeira muito menor, né, muito mais controlada, com risco muito mais controlado, mas que tu consiga carregar, né, o potencial de crescimento uma vez, se por um acaso tiver movimentos fortes de alta. Então, olhar por um ângulo diferente é muito importante para o investidor, né? Olhar para um ângulo diferente, né? Mas tem que sair daquele pensamento puritano de que, lá na frente Bitcoin vai estar $200 mil, Petrobras vai estar, sei lá, R$100, entendeu? Que é o que as pessoas ficam imaginando que vai acontecer e aí as coisas não acontecem, não se desenrolam, o capital não cresce, passa o tempo, né, e fala, puxa, cara, o que eu estou fazendo? Então tem que mudar.
cabeça da galera tem que mudar. Pegamos um bull market de 2016 até 2020, né? Depois a gente começou a piorar, o pessoal tem que mudar, tem que pensar que 2023 vai ser o ano para ganhar muito dinheiro na Bolsa, mas sabendo que surfar as tendências. Perfeito, vamos chamar aqui que a gente tem nosso convidado, Vitor Lima. Ô Vitor, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Pré-Market. O que está subindo 0,1% as bolsas em como se tivesse. Vitor, está nos ouvindo? Opa, estava sem áudio aqui, não estava ouvindo vocês? Oi, Vitor. Tudo bem? Bom dia. Agradecendo aí, obrigado pela sua participação no nosso pré-market. A gente estava justamente aqui agora, eu e o Guga, a gente estava, e anteriormente com o Eduardo Boixá, que participa conosco, a gente está falando questão desse otimismo aí, né, que brotou na Bolsa aí de ontem, essa semana. Como você está enxergando e como o investidor aí da Toro Investimentos, aí, eles têm participado ou um pensamento em relação ao mercado? É um otimismo geral ou as pessoas estão mais cautelosas nessa reta de final de ano? Acredito que seja uma maior cautela do que um otimismo, sabe? Eu acho que as notícias, principalmente os ruídos que vieram de Brasília nos últimos dias, eles pesam mais do que geram um otimismo. Eu vejo a subida desses 2 últimos dias de pregão mais por um alívio do mercado, né, pela possibilidade não, né, pela desidratação do texto da PEC da transição, né, a diminuição do prazo, então um alívio fiscal, então o mercado esperava um certo peso vindo na parte fiscal e sendo aliviado. Não que isso gere um otimismo, mas sim a palavra seria um alívio, porque eu acredito que o momento de cautela ainda prepondera no mercado e o sentimento em renda variável também. Principalmente, né, não só pelo cenário doméstico, mas também né, tudo que a gente vê no exterior também, com um discurso mais severo por parte das autoridades monetárias. A gente teve a Christine Lagarde na semana passada, há 2 semanas a gente teve o Jerome Powell com um discurso mais severo de subida de juros para o próximo ano, chegando aí a taxa de juros lá nos Estados Unidos acima de 5%. Na madrugada de anteontem, a gente teve uma subida de juros inesperada do Banco Central japonês. Então, o cenário ele é de cautela e não de otimismo, assim, que eu enxergo aqui para a Bolsa nos próximos meses, né? Tá, perfeito. E a gente está olhando que isso aí impacta diretamente na renda variável, e o Guga já disse, né, Guga, que você não é fã da renda variável, da renda fixa, perdão, né? Isso impacta diretamente na renda variável. Mas a gente vê também um movimento de cautela, principalmente no Brasil, quando ações principais da Petro, por exemplo, Guga, estacionada no preço de R$23, né? A gente estava, há pouco tempo atrás, tudo bem que tivemos aí uma alteração em relação à parte das pessoas da equipe que estaria conduzindo, ou vai mudar a equipe que está conduzindo um ativo como a Petro, e você vê também um papel como a Vale, que depende muito do crescimento do mundo, né? Também estacionando aí na casa de 85, 84. Você usa, Guga, como driver aí, esses 2 ativos principais da Bolsa, ou é o conjunto da obra que você analisa? Eu tenho, né, primeiro, bom dia, Vitão. Tudo jóia, cara? Primeira vez aí que a gente está batendo papo. Bom dia, Guga. Prazer é meu, obrigado. Legal de ter aqui conosco. Respondendo a pergunta do Marco, sou macaco velho aqui no mercado, né, como a gente fala, né? Tô há 20 anos nessa luta aqui de compreensão do mercado, né? Assim, cresci olhando com muito foco para Petro e Vale, né? Quis mudar um pouco o foco ali em 2020, né? Vi todo o sofrimento que foi apostar em crescimento de Brasil, né? Que toda a turma ali estava apostando em varejo, né? Imaginando que o Brasil ia ser uma porrada, a gente ia decolar de novo, né? E aí entrou todo esse ambiente de frustração. Vimos aí os institucionais tendo que zerar suas posições, né? De varejo, né? E agora a gente tem os mercados nos níveis que se está, né?
me parece que o mundo, né, ele está com dúvidas de como é que ele vai fazer para crescer. Né? O mundo está com dúvida em relação à inflação, o mundo está com dúvida em relação a juros. E querendo ou não, a gente olhar para Petro e para Vale, né, acho que precisa de um mundo com mais convicção em relação ao seu crescimento. Né? A gente vê assim, como a gente vinha numa onda positiva de commodity, provavelmente tem muito player no mercado hoje que tem a sua posição ainda ali, né, que está fazendo essa aposta, né, que está fazendo esse esforço, está muito alocado. Né? Então, ainda, quando a gente olha para Petro e para Vale, ainda tem muito movimento ali. Elas não estão, como a gente diz, né, atirados, né, esquecidos às traças. Né? Não, estão ali, são dois ativos que estão muito vivos dentro do mercado. Né? A participação dos investidores está muito vivo nesses papéis. Né? Então, assim, e eles têm bastante peso no índice Bovespa. Então, é natural, né, ter o foco neles. Mas me parece, né, que a gente tem algumas outras oportunidades que, mesmo que a Bolsa não performe bem como um todo, porque daqui a pouco esses papéis não consigam trazer tanta valorização, né, e manutenção do preço, né, num patamar mais elevado, em função de toda essa visão de mundo, tem outros ativos que estão aí de fato, tem outros ativos e outros setores que estão de fato atirados, que já possuem já uma estrutura, né, que dá para a gente negociar já derivativos, que permite, ao meu ver, né, oportunidades magníficas no ano que vem. Oportunidades pontuais, né, oportunidades para quem tem ali, né, estômago para ficar posicionado uma semana, 2 semanas, ou 2 dias, ou 3 dias, né, oportunidades maravilhosas. Né? Então, assim, não é porque eu posso estar um pouco mais, estou um pouco mais pessimista, né, olhando para as evidências que a gente vai tendo agora, principalmente no lado político brasileiro, né, que eu estou um pouco mais pessimista, que não vai trazer oportunidades maravilhosas na Bolsa. Certo? Então, assim, para mim o desafio, não só da Bolsa Brasileira, como qualquer outro mercado, no mundo com a tecnologia que a gente tem, com o excesso de comunicação que a gente tem, a gente imaginar que isso vai fazer com que a volatilidade diminua. Eu acredito que a volatilidade cada vez mais dos mercados vai ser cada vez maior. Né? Acho que as pessoas vão estar cada vez mais donas do processo de troca. Cara, quero ter dinheiro, quero ter real, quero ter dólar, quero ter criptomoeda, não, quero transformar isso tudo em ações. Cara, essa dinâmica ela está cada vez mais simples e cada vez mais viva. Então pensar que as pessoas... Porque antigamente, né, tu tinha uma dificuldade, transformar o teu dinheiro que está no banco, passar para uma corretora. Cara, era um desafio. Demorava 2 dias para chegar lá no banco, no corretora. Depois desses 2 dias, cara, na negociação, né, para compensar tudo, eram 3 dias. Depois para zerar a posição eram mais 3 dias. Cara, tudo era lento o processo. Hoje, tudo ficou instantâneo. Então isso traz um novo mercado, traz um novo cenário, traz um novo contexto. Tá? Então, assim, de novo, né, a narrativa de que, tu vai ficar numa empresa, essa empresa vai se desenvolver e que lá daqui 10 anos, 5 anos, você vai pegar o papel, tu vai ter ganho um apartamento, uma casa com a valorização dos ativos, cara, eu não acredito. Acredito que tu vai ter muito mais oportunidades para fazer isso, mas elas serão muito mais pontuais, né? Muito mais pontuais. O mercado vai ser extremamente volátil, nervoso, respondendo, né, a todas as mudanças de cenários que vão aparecendo ao longo do mundo. Tá? Então, as pessoas precisam se desenvolver, precisam se aperfeiçoar. Né? E aí, tô roubando aqui o tempo do Vitão, né, cara? Até peço desculpa, mas até gostaria de saber, né, do Vitor, como é que ele está enxergando, como é que está esse processo educacional, está aparecendo mais gente aí na Toro, né? O pessoal tem procurado mais as salas, enfim, né? Porque para mim isso é fundamental para o investidor de hoje. Né? Não tem mais aquele, fica comprado na ação XPTO, que a ação XPTO daqui 3, 4, 5 anos vai estar muito mais valorizada do que está hoje. Vitor? Eu concordo plenamente, Guga, com as suas palavras, plenamente. E imagina que o debate, o fórum, ele é super saudável, eu poder te ouvir, falar um pouquinho, mas eu concordo, sabe? Uma análise de uma empresa, de uma instituição, ela é cíclica, né? Porque o mercado ele é cíclico, a parte econômica é cíclica, a parte política é cíclica, então planejamentos para o país eles
mudam de 4 em 4 anos, eventualmente com a mudança de presidente, como está acontecendo agora no nosso país. Então não dá para a gente, como o Guga falou, ficar ancorado em uma ação e literalmente casado, né? Como a gente gosta de expressar aqui, um casamento vitalício como ação. Não, a gente tem que sempre estar renovando ali os nossas análises, né, da empresa, e também, né, eu sou um analista técnico certificado CNPq, e eu sempre gosto de fazer, seja uma análise que seja para hold, seja uma análise de uma empresa que seja para eu colocar em carteira, eu gosto de olhar para a parte técnica, para eu olhar o momento ideal de encarteirar esse ativo, né? Eu comprar a ação a um preço justo, mesmo que seja uma compra para longo prazo, né? Porque eu desejo olhar para o gráfico, não desejo comprar a ação num topo, vender a ação num fundo, porque aí são pontos de saída ou de entrada ruim para o meu investimento. Mas eu concordo com o Guga plenamente, eu acho que a gente tem que olhar para o mundo, olhar essa possibilidade de recessão das principais economias mundiais, e não tem como as principais economias mundiais entrarem numa recessão e aqui no Brasil a gente está num sentimento otimista. Não, né? Nós somos uma economia emergente totalmente dependente de China, né? Que é o nosso principal parceiro comercial, de Estados Unidos, então a gente tem que olhar, né, para o cenário macroeconômico global, assim como o Guga falou. O Guga, você falando de antigamente ali do D3, né, que era D mais 3 dias para cobrir posição, foi assim que o Narras quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro, né? Porque as bolsas, elas davam 5 dias para você comprar uma ação e poder pagar. Era D5, como a gente falava, né? Aí a Bolsa de São Paulo baixou para D3, ele concentrou as operações na Bolsa do Rio, que continua sendo D5, e aí davam 5 dias para pagar, e o final da história a gente já sabe. Você que sintonizou agora, a gente está conversando com o Vitor Lima, analista da Toro Investimentos, e também passar que a Bolsa Brasileira, ela cai 0,18%, acima de 109 mil pontos, né? Estava aí brigando a 102, 103 mil há um tempo atrás, hoje ela trabalha acima de 109 mil pontos, com uma queda de 0,21% nesse momento, e o dólar sobe 0,10%, lembrando que as principais bolsas do mundo, elas sobem nesse momento, as bolsas americanas, Nasdaq, S&P e Dow Jones, que são a matriz do mundo, sobem nesse momento. Vitor, você falou de economia internacional, de economia lá fora, né? A gente está vendo o movimento aí dos bancos centrais, meio que teoricamente, para alguns analistas, perdido nas suas decisões. Estados Unidos já está livre de uma estagflação ou ainda periga uma estagflação, que é o medo do mercado, né? E pelo menos o presidente do Banco Central americano, Powell, diz que a meta de inflação é 2% e está tudo tranquilo. Agora, muito gestor de fundo lá americano fala que isso não é verdade. Diz que teremos um problema inflacionário ainda em 23. Eu tô com a segunda opinião, né? Eu acho que esse perigo ele é iminente. A inflação não está controlada nos Estados Unidos, né? A gente ainda vê uma pressão do próprio mercado de trabalho, primeiramente, né? Como foi o último dado que saiu, o dado do payroll. Então a gente vê um mercado de trabalho aquecido, e o mercado de trabalho aquecido, ele vai pressionar os preços, né? Ele pressiona preço pela maior demanda, né, de pessoas por consumo, e isso faz com que o preço pressione a inflação. Então, inflação ainda por lá não é um assunto resolvido. Muitos questionam que possa ter atingido no pico, mas pelo próprios dados que a gente viu saindo dos últimos meses, a gente vê que isso ainda não é uma realidade. E o que é uma realidade iminente é a possibilidade de uma recessão econômica nos Estados Unidos, né? O mercado, né, nem se questiona se vai haver a recessão ou não, né? A recessão vai acontecer, agora ela é para quando? E então a possibilidade de estagflação, ao meu ver, também ela é iminente, bate na porta dos norte-americanos. O ano que vem a gente tem o governo iniciando aí, né, o novo governo, assumindo de fato a presidência.
No primeiro mandato do então presidente eleito Lula, ele teve ele governou sem uma palavra chamada judicialização, né? Ele tinha um pouco mais de traquejo para suas decisões. O que o governo que está encerrando agora não teve muito traquejo, porque teve muita briga com o STF, ele não tinha um poder de, né, uma política um pouco mais malemolência, um pouco mais solta. Esse governo que está iniciando já mostrou que política não é o problema, né? A gente viu Haddad em Brasília, costurando com o Lira, costurando com o Senado, está muito bem alinhado. Para a Bolsa, para o mercado financeiro como um todo, ter um governo que politicamente tem uma desenvoltura melhor, um poder de barganha, de negociação melhor, em conjunto também com o STF, que a decisão do próprio Gilmar Mendes essa semana já mostra o que o STF deve ser um pouco mais tranquilo, pelo menos de articulação, né, da forma política desse novo governo. Como você imagina que serão os 4 anos para o mercado financeiro quando a gente fala da parte política versus nossa Bolsa? Certo. O presidente eleito, Lula, ele deixou claro, né, que a parte social vai à frente da parte econômica, né? Em um dos seus discursos recente, ele deixou isso claro. E essa postura não é uma postura em qual o mercado se agrada, né? O mercado se estressa, principalmente quando a gente ouve em relação a furo do teto de gastos, né? Então, logicamente, uma maleabilidade, uma negociação política, ela é agradável, ele poder, né, ter uma conversa mais maleável, assim como você colocou ali junto ao STF, mas se realmente a parte social sobrepor a parte econômica, principalmente quando a gente fala do fiscal, aí gera atrito com a Bolsa, gera um mercado mais estressado por aqui. Então, acho que para os próximos anos, como né, o histórico de política do PT, acho que acredito, né, não consigo cravar como vai ser a postura, as próximas decisões de governabilidade do próximo presidente, mas acredito que a tendência é um mercado mais estressado e mais volátil. Deve ter muita balada em Brasília lá, viu, para os caras se ajeitar, viu? Muita pizza. Ô, Guga, aproveitar a última pergunta para o nosso convidado aí, aproveita, fique à vontade. Vitor, sair um pouco desse horizonte mais de longo prazo, esse horizonte mais macro, e vir aqui para o micro, né? Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho qual é a tua visão para o dia de hoje, que estamos tanto no canal do YouTube quanto com a turma aí dentro do Profit Chart, né? Então, temos aí vários traders, day traders, e então, se puder compartilhar um pouquinho a tua visão de curto prazo, o que aconteceu ontem, o que está esperando para hoje, seria ótimo. Claro. Primeiramente eu vou mostrar o índice à vista, né, o Ibovespa, e depois a gente parte para o índice futuro, que aí é o interesse dos nossos traders e o que a gente também sempre faz aqui no dia a dia com os clientes da Toro. O que eu estou enxergando para o Ibovespa aqui? Eu estou enxergando que, né, a gente teve 2 sessões animadas aqui, mas aí é a minha posição, né? A gente tem uma pernada expressiva de baixa, caindo 13% a nossa bolsa, desde ali, né, da virada mesmo da decisão das campanhas eleitorais, da decisão para presidente no início de novembro. Então teve uma queda bem forte, uma queda bem vertiginosa. A gente pode perceber que o Ibov segurou nessa região de 102, próximo ali dos 100 mil pontos, que era uma região de suporte lá do dia 9 de maio, onde que eu passo o meu cursor aqui. Então o que eu estou enxergando? Estou enxergando que essa subida nada mais é do que um suspiro do mercado, porque aqui ele vai encontrar alguns pontos de resistência onde o mercado vai encontrar uma maior presença de vendedores. Quais são os pontos de resistência que eu tenho aqui? Primeiramente, um fundo do gráfico, um antigo suporte que vira resistência, que é do dia 28/9, e uma média de 21, uma média importante, balizadora de tendência, que ainda continua apontando para baixo. Então, para mim, uma visão de curto prazo para índice
Bovespa, mercado à vista, está mirando ali os 100 mil pontos e após isso está mirando 96. Parece, então, deixa eu só pegar uma ferramenta minha de desenho aqui, que eu gosto de ter na tela, que fica bem mais didático. Né? Então aqui a gente tem essa pernada debaixo do... Um fluxo de venda no índice após a fala do Vitor. Eu tô brincando, Vitor. Continuei. Despencou a bolsa. Então, sério mesmo? Deixa eu colocar. Não, tô sacaneando. Tô sacaneando. Ah, tá. Eu tô te dando peso da responsabilidade. É isso, né? Aí você vai falar, Mel, não, que eu vejo uma compra no dólar, entrou um fluxo de compra. Não, eu tô te enchendo o saco. Mas seria esse visual mesmo, porque aqui, ó, nos 60 minutos, agora coloquei no índice futuro, ele está trabalhando dentro de um canal de baixa, tá vendo? E vai enfrentar algumas barreiras, alguns pontos de resistência. Então aqui, também trabalhando dentro desse canal, caçou esse fundo, fez um movimento de pivô, mas aqui frente a esse canal de baixa a gente tem média de 200, a gente tem topo do canal, então acredito que realmente tenha sido um suspiro para quem sabe buscar novas quedas. E aí essa é a minha visão para índice no curto prazo. Tem um bebê aqui, ó. Dá uma mamadeira e segue, vambora. É isso. Não. Dando uma olhada para o índice nos 5 minutos, né, que aí a gente já pega o período do dia de hoje, a resistência, a máxima do dia de ontem já foi encontrado com uma barreira para o pregão de hoje, tá vendo aqui nos primeiros que anda dos 5 minutos ele não consegue superar a máxima, tem que perder esse suporte aqui de 108.535. Fora isso, o índice permanece dentro de uma lateralidade, aí agora falando de intraday, né, falando de gráfico de 5 minutos, a gente tem todo aquele movimento de alta que foi seguido aí nos 2 dias, mas a máxima do dia de ontem efetivamente já se encontra com uma barreira para o dia de hoje, já foi testado lá e o mercado rejeitou aquela região. Maravilha, maravilha. Ô Vitor. Oi. Você também opera o mercado do câmbio, o dólar também, ou só mais o índice? Sim, operamos também. Não, operamos também o Por intraday hoje, o que você consegue imaginar depois da queda de ontem? Claro, vamos agora. A gente tem essa pernada expressiva da queda de ontem, deixou um fundo aqui embaixo, fez uma leve correção, não perdendo esse fundo aqui, ó, ele pode armar um pivô de alta. Então eu vejo aqui como uma possibilidade que o dólar possa vir testar no pregão de hoje 5,26903, que é a média de 200. Média de 200 eu sempre gosto de ter no meu gráfico, pessoal, porque o mercado procura ela do curto prazo. Então ela pode ser uma boa referência de preços para curto prazo, uma boa possibilidade de alvos, né? Então, não perder esse fundo aqui que eu vou sinalizar agora com um retângulo azul, deixa eu só deixar o retângulo mais sombreado, não perdendo esse fundo aqui, que seria a mínima do dia, ele tem um fundo acima de fundo, uma possibilidade de OCOI, tá vendo? OCOI é um pivô de alto, mas com uma peculiaridade que ele tem os 2 fundos dos mesmos patamares. Então, não perdendo essa região aqui desse terceiro retângulo azul, esse terceiro retângulo um pouquinho maior, eu vejo uma possibilidade do dólar ir testar 52,69, mas tem que romper com convicção a região de 52,36. Maravilha. Obrigado aí pela sua participação, Vitor. Te agradecer aqui, tá? A gente está encerrando o programa e eu quero agradecer demais a sua presença. Espero te ver mais vezes por aqui, tá? Bom pregão, bom dia para você, viu? Imagina, eu que agradeço. Precisando, estamos à disposição aqui, é só nos chamar. Sempre um prazer participar aqui do programa da BMC News com vocês. Sempre um prazer e à disposição sempre. Valeu, cara. Brigadão. Um abraço. Conversamos com o Vitor Lima, da Toro Investimentos. Guga, estamos indo para a reta final aqui, encerrando o programa. Bolsa em queda de 0,20, dólar também aí praticamente trabalhando em queda. E aguardar aí a indicação do Haddad, é o que tem para hoje, e vendas de casas nos Estados Unidos ao meio-dia. Guga, obrigado pelo dia, viu? Amanhã tamo junto. Obrigado, Marco. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Valeu, Guga. Brigadão. Um abraço.
Estamos encerrando mais o pré-market hoje, nessa quarta-feira. Amanhã a gente volta com muito mais informação de mercado financeiro, embora vocês vão continuar tendo informação aqui com a Paula Moraes e com o Felipe Nascimento. Bom pregão e até amanhã. Valeu!